tudo em ordem, gente. Ó, interessante, a paciente que acabou de sair hoje, ela vai fazer lipoaspiração e abdominoplastia. Foi a nossa consulta pré-cirúrgica hoje, para nossa cirurgia da outra semana. Então é sempre bom a gente avaliar o paciente bem pertinho da cirurgia, pra gente saber como é que tá. Opa, se mexer aqui. Se mudou muito a questão corporal da última avaliação, pra gente saber exatamente aquilo que a gente está programando fazer, né, no dia da cirurgia, tirar as últimas dúvidas do paciente, do familiar que vai estar acompanhando nesse período. Vai chegando mais perto da data, vão surgindo dúvidas que às vezes não surgiram antes, né? Então eu gosto de fazer essa consulta mais próximo, pelo menos na semana da cirurgia. E aí, coincidentemente, essa consulta pré-cirúrgica dessa paciente queridíssima, que acabou de sair daqui hoje, é sobre o assunto que a gente vai falar hoje, tá? A Arielle fez uma pergunta legal aqui. A Arielle mandou assim: oi, doutora, é verdade que quem faz lipoaspiração com o tempo volta tudo? Arielle, não, né? Na verdade, o que acontece? Geralmente é o contrário. Se você fez uma lipoaspiração numa região, a chance de voltar a gordura naquela região ela é menor. Porque você tirou uma quantidade de célula que morava ali naquela região, e pode ser que ela volte, não aquela célula, mas aquilo que ainda tem naquela região de gordurinha. A gordura ela tem capacidade de inchar de novo, de estufar. Então ela fica mais, a célula pode engordar novamente, pode. Só que geralmente acaba ganhando peso em outras regiões, então acaba aumentando a quantidade de gordurinha nas regiões não lipadas, porque a quantidade de célula lá é maior. Então, quando você engorda onde tem mais célula, teoricamente acaba engordando mais rápido. Mas depois, se esse ganho de peso for continuando e a pessoa não controlar e o ganho de peso for excessivo, pode sim, até na região lipada, ganhar peso, tá? Mas geralmente isso é por último. Geralmente acaba ganhando peso em outras... Vou só mexer aqui, peraí. Desculpa, só pra ajeitar aqui que tava torto. Em outras regiões primeiro, tá bom? Que mais? A recuperação da lipo é muito dolorida? Débora, das cirurgias plásticas, a lipoaspiração é a cirurgia que mais incomoda, tá? Parece que você fez uma musculação meio bem forte, assim, dá meio que uma sensação de peso, de ardência. E como é uma cirurgia que incha bastante, junto com o inchaço, piora um pouco essa sensação, esse dolorimento, tá? Então, o que a gente orienta? A drenagem linfática manual no pós-cirúrgico auxilia muito na diminuição dessa sensibilidade. O paciente fica muito mais confortável quando drena, porque aquele acúmulo de líquido faz a pele estirar, então dá essa sensação ruim, tá? Do pós. Então, drenagem a gente já indica quando faz a lipoaspiração para começar no dia seguinte da cirurgia, né? Para quanto menos inchaço ficar ali naquela região, vai causar menos desconforto pro paciente, tá? Então, vai depender das medicações que você estiver tomando no pós e desse cuidado específico em relação à drenagem, né? Paciente que incha mais, a gente até indica, pode fazer uma sessão de drenagem, geralmente um dia antes da cirurgia, para já abrir um pouco de gânglio, para na hora que você estiver sendo submetido à cirurgia, aquela quantidade de líquido que naturalmente a gente acaba retendo, aquilo já vai drenando um pouco mais, tá? Então, a gente até, em paciente que retém muito líquido, pode fazer isso, pode drenar um dia antes. A lipo deixa muitas cicatrizes? Veg Monique me perguntou. São os furinhos. Então, se a gente estiver falando só de lipoaspiração, a gente vai fazer um cortinho necessário para a entrada da cânula, tá? Então, são vários furinhos que a gente vai ter ali 1, 2 pontinhos em cada furinho. Então, a quantidade de cicatrizes não é muita não, é tranquilo, tá? Vai depender da quantidade das regiões que precisarem ser lipoaspiradas. A Jane também está nos assistindo, tudo bem, Jane? Nelson Batista, Dionara, Maridão, Dr. Flávio também está assistindo a gente. Lucélia, Débora, obrigada de nada, Débora. Então tá bom. Gente, enquanto vocês vão se organizando, a gente já tem as perguntas que recebemos durante a semana, que eu vou começar pra gente iniciar. A Arielle me perguntou uma outra, vamos lá. Doutora, aquelas pessoas que fazem lipo e ficam tipo uns buracos,
ou tipo uma pele com defeito. Isso é complicação, mau procedimento, umas deformidades, sabe? Não sei se me fiz entender. Sim, Arielle, pode acontecer por alguns motivos. Ou o paciente não tinha indicação de fazer uma lipoaspiração e a quantidade de gordura retirada. Existe uma diferença entre gordura, que a gente tem que ter normalmente, todo mundo tem uma camada de gordura normal, e aquela camada de gordura em excesso. Então, às vezes o paciente vem e me fala assim, não, mas tira essa gordura aqui porque eu não aguento ela. E aí, a hora que eu vou examinar, aquilo é o mínimo de gordura que a pessoa precisa ter. Então, eu não posso extrapolar a minha indicação para aquela lipoaspiração ou para aquela gordura que não seja excedente. Se for a gordura que está habitual, que é a quantidade normal para aquela região, eu não posso lipoaspirar, porque a chance disso causar uma irregularidade ela é maior, tá? Então, é maior chance de ter essas ondulações. Então, a gente precisa respeitar a anatomia da pessoa e da região que vai ser operada. Não adianta eu querer deixar um paciente seco, totalmente pele e músculo, com lipoaspiração, não. Depois, a lipoaspiração é para dar contorno, para melhorar aquela gordurinha localizada. Agora, o paciente quer ficar seco, ele tem que malhar, ele tem que ir para academia, ele tem que ter uma tendência a conseguir ter pouca gordura corporal. Não adianta a gente achar que com uma lipoaspiração eu vou ficar pele e aquele músculo definido, se eu não fizer nada para isso acontecer. Então, a lipoaspiração é para dar contorno. Onde que eu tenho gordurinha localizada é que eu posso melhorar esse contorno corporal. Aí a gente vai e tira na quantidade que seja necessária. Lipoaspirações também muito superficiais podem causar uma certa irregularidade. Se o paciente tiver alguma propensão a ter fibrose, não fez a drenagem no pós, acumulou mais líquido, fez algum seroma, aquilo encapsulou ou fibrosou, também aumenta o risco, tá? Deu para entender, Eli? Acho que é mais ou menos isso, né? Que você tinha me perguntado. Então, vamos lá. Me mandaram, eu até coloquei no Stories ontem, né? Se a cirurgia implica numa futura gravidez. Até numa outra live já tinham me perguntado se o paciente que fez lipoaspiração precisa reverter a lipoaspiração para engravidar. Então, não precisa reverter a lipoaspiração, não tem que soltar a aplicatura do músculo. Aplicatura é quando a gente junta esse músculo aqui do abdômen. Então, a gente faz uma pence, como se fosse uma pence, aperta esse músculo que estava frouxo. Então, junta ele no meio. Então, não implica numa futura gravidez. Quem tem abdominoplastia pode engravidar naturalmente, normalmente, não tem problema nenhum, tá bom? E também quem não precisa reverter a abdominoplastia. Doutora, quanto aos diabéticos, os procedimentos são os mesmos? Qualquer doença crônica, ela precisa estar controlada, tá? Então, seja diabetes, hipertensão, pressão alta, alterações da tireoide, doenças autoimunes, colagenoses, reumatismos. Então, todas essas doenças precisam estar controladas. Então, para o diabético, a mesma coisa, né? Se eu tenho um diabético que ele é bem controlado, ele não tem um risco aumentado de infecção. Quando que esse risco é aumentado? Quando a doença está descontrolada, tá? Então, desde que a doença esteja ok, o paciente não tenha nenhum outro histórico de má cicatrização, os procedimentos são os mesmos. Para o diabético especificamente, a gente tem que fazer alguns exames de sangue complementares para saber se essa diabetes está controlada, uns exames a mais de quem não é diabético, tá? Mas estando controlada, não vejo contraindicação. O que a gente precisa ter cuidado em relação à segurança do paciente, em relação a riscos de trombose, que é um risco que a gente conversa bastante quando vai falar de abdominoplastia, se esse paciente tem possibilidade de caminhar no pós, se não tem nenhuma doença que atrapalhe, nenhuma artrose de joelho, de quadril que vai fazer ele deambular menos no pós-cirúrgico, vai atrapalhar, vai aumentar um pouco esse risco de trombose. Pacientes que têm varizes, talvez precisem ter um olhar mais atento em relação a isso. Então, operar varizes antes de fazer, para diminuir esse risco também, tá? Então, isso são orientações importantes quando a gente está pensando em operar. Referente à cicatriz, como ela ficaria? Tem sobra de pele? Tenho sobra de pele somente abaixo do umbigo. Isso é interessante, porque nem todo mundo tem indicação para abdominoplastia clássica. Oi, Karina, tudo bem? Karina entrou agora. Nós estamos falando hoje sobre a abdominoplastia e lipoaspiração, tá bom? Para quem entrou agora. E a Arielle me perguntou quanto tempo depois da lipo posso voltar a trabalhar. Dependendo do seu tipo de trabalho, Arielle, se for só lipoaspiração, geralmente em 3 dias pode voltar, tá? Tem paciente que às vezes faz home office, que às vezes no dia seguinte consegue trabalhar, tá bom?
Agora, para abdominoplastia, que aí vai exigir um pouquinho mais de tempo de repouso. Referente à cicatriz, como ela ficaria, tem sobra de pele somente abaixo do umbigo. Então, como eu estava falando, nem todo mundo tem uma sobra de pele suficiente para a gente fazer uma abdominoplastia clássica. Se o paciente não tem umbigo triste, não tem sobra de pele acima do umbigo, a gente pode tirar, às vezes, pode pensar numa solução mais compacta, numa solução menor e trabalhar do umbigo para baixo, por exemplo, né? Nessas situações, a gente pode denominar isso como uma técnica que a gente chama de mini abdominoplastia, que é uma cirurgia menor quando o paciente tem uma região mais localizadinha. E também posso falar mini abdominoplastia, paciente que tem um umbigo alto, tem até um pouquinho de sobra de pele acima do umbigo, mas eu sei que se eu descer um pouco esse umbigo, essa sobra de pele vai se acomodar. E aí não precisaria fazer abdominoplastia completa, que aí teria cicatriz em volta do umbigo e aquela cicatriz embaixo. A gente pode pensar em preservar a cicatriz que o paciente tem, ela só vai descer um pouco e fazer só aquela cicatriz embaixo. Então, geralmente, a mini abdominoplastia não tem cicatriz no umbigo, tá? Ela tem uma cicatriz só embaixo, perto do pubis, onde fica a marca da calcinha do biquíni, tá bom? Precisa de dreno? Qual tipo de repouso no pós-operatório? Então, quando a gente está falando de abdominoplastia, geralmente precisa de dreno. Lipoaspiração não costumo drenar. Tem alguns cirurgiões que costumam drenar, então isso vai depender da técnica que cada um utilizar ou da experiência que cada um tenha, tá? E o tipo de repouso no pós. Então, a lipoaspiração já é um repouso menor, então o paciente pode voltar à rotina mais rapidamente. Cuidado só ali com curativo. E o principal é a drenagem no pós-cirúrgico, né? Andar bastante, tomar muito líquido para diminuir os riscos de trombose. E na abdominoplastia? Na abdominoplastia, eu vou só fazer um desenho para quem ainda não está habituado com esse palavreado. Deixa eu pegar o meu. Ó. Então, só para fazer um desenhozinho esquemático. Então, a abdominoplastia, dá pra ver aqui. Ó, então a gente faz esse cortinho nessa região. Então, a cicatriz resultante é essa aqui embaixo, perto da calcinha. E uma cicatriz no umbigo, tá? Mas a gente solta toda essa região aqui, porque o músculo que tá aqui embaixo, que a gente vai precisar costurar, tá embaixo dessa pele, né? Quem não tem sobra de pele daqui pra cima, quem tem sobra de pele do umbigo para baixo, então a gente pode trabalhar só essa região, não precisa trabalhar lá para cima. Desde que também a pessoa não tenha flacidez muscular aqui para cima, não tenha a diástase que a gente fala, tá? E a abdominoplastia clássica, então é essa cicatriz e a do umbigo. E pacientes que têm mais condensado, isso só nessa região, aí a gente mantém, só solta essa cicatriz de baixo, por dentro, e aí traciona essa pele e aí esse umbigo desce. Quando esse umbigo desce, eu tenho que perceber se ele não vai ficar numa região muito baixa. Porque se ele for ficar numa região muito baixa, aí não é interessante. Melhor eu ter uma cicatriz em volta dele e ele ficar na posição antiga, mais alta, tá? Agora, para quem tem um umbigo de implantação alta, paciente às vezes é longilíneo, mais alto, paciente bem alto, e que tem um umbigo de inserção mais alta, aí a gente pode manter o umbigo nessa pele e esticar ele para baixo um pouquinho e a cicatriz ficaria só embaixo, ok? Se alguém não entendeu, tô parecendo professora, né? Dando no quadro, né? Explicando. Mas se alguém não entendeu, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Oi, Camila, tudo bem? Arielle falou, ok. Ju Rosa, tudo bem, Ju? Oi, Gilson. Gilson também, da Clínica Barbosa, que nos acolheu desde o início na região. Obrigada. Adriane Olivato, Arielle, dúvidas esclarecidas, por nada. Fabiana. Dona Fabiana, mudou a foto do perfil, tá chique, tá linda? Tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá. E o tipo de repouso no pós-cirúrgico? Então, falando de abdominoplastia, eu não tirei aquela pele toda do umbigo pra baixo? Então, faltou falar isso, né? Então, eu só fiz desenho da cicatriz, mas ó, toda essa pele aqui, ó, quando faz abdominoplastia vai embora. Então, se eu peguei essa pele aqui, ó, de cima do umbigo e costurei aqui embaixo, como se fosse a cicatriz da cesárea, então imagina que eu peguei essa pele e puxei pra baixo.
Então, eu vou ter que permanecer uns dias curvadinha, tá? Porque se a gente fica muito reta, eu forço ali a cicatriz pode não ficar não tão boa, porque ela vai ter um pouco de tração ali, um pouco de tensão, tá? Então, pra abdominoplastia, ficar um pouquinho curvada, geralmente aí uns 10 dias. Então, o repouso é um pouquinho maior e mais ou menos aí em torno de uns 20 dias para voltar a dirigir, por exemplo. Agora, a lipoaspiração, o paciente no dia seguinte pode dirigir, não tem problema, não tem contraindicação. Talvez vai incomodar um pouquinho as costas, se lipoaspirar as costas na hora que encostar, né? Vai estar um pouquinho dolorido, mas poderia, tá? Não tem problema. Camila Diniz, a Lívia está vendo você. Oi, Lívia, tudo bem? Cadê a pequena? A Ju Rosa respondeu que tudo em ordem. Muito bem. Ai, que gostoso ter vocês aqui. Boa noite, doutora. Juliana. Boa noite, Juliana. Também pode encaminhar suas perguntas, tá bom? Que a gente vai respondendo. Então, vamos lá. Para fazer o abdômen, precisa fazer lipoaspiração? Não, gente. Não necessariamente, tá? Pode associar a lipoaspiração da região abdominal que está sendo operada com a cirurgia do abdômen em si, a gente pode associar. Mas tem paciente que às vezes é só pele, que não precisa fazer, né? Então, se eu não tenho indicação, não necessariamente eu tenho que fazer. Mas pode associar. Deixa eu só melhorar isso aqui. Aí. Lipo pode fazer na coxa? A minha é muito grande. Daria para melhorar? Pode fazer na coxa. Então, depende da região que tem aquela gordurinha. Tem paciente que é só culote, então na lateral. Tem paciente que tem interno de coxa, mais acumula mais. Tem paciente que tem interno de joelho. E tem paciente que tem a coxa circunferencial, tá? Então, depende da quantidade de gordurinha localizada que a gente vai fazer a lipoaspiração da coxa. Mas é uma região que a gente pode lipar. Lipoaspiração é diferente de lipoescultura? Então, a lipoescultura, ela abrange a gente retirar essa gordurinha de algum lugar, lipoaspirar e injetar em alguma outra região. Então, quando a gente fala de lipoescultura, eu estou aproveitando aquela gordurinha que a gente tirou, vou tratar essa gordura para colocar numa região que precise, tá bom? Então, a lipoescultura é essa nomenclatura. Então, por exemplo, eu posso fazer uma lipoaspiração das costas, do dorso, e eu posso enxertar no bumbum, por exemplo? Posso. Ou às vezes se o paciente já fez uma lipoaspiração, tem alguma irregularidade, vai fazer o abdômen, por exemplo, posso enxertar em alguma região de irregularidade? Posso. Eu tenho uma paciente que a gente vai operar, que ela fez uma lipinho abaixo do umbigo, fez uma fibrosezinha. E agora a gente vai fazer uma lipinho acima do umbigo, que ela não tinha feito quando ela operou, foi em outra, não foi aqui com a gente. A gente vai fazer uma lipinho acima do umbigo, tirar essa gordurinha e enxertar naquela areazinha de fibrose, para ver se dá uma soltadinha nessa fibrose. Então, o lipoenxerto, ele pode ser estético e ele pode ser também de cunho funcional, porque ele tem essa propriedade de melhorar a textura de pele, tanto que a gente também faz enxerto de face, né? Paciente que tem indicação de preenchedor, eu também posso preencher com gordura. Então, também tem essa característica de gordura muito boa em relação a isso, tá? A Patrícia Castelã. Boa noite, doutora, me preparando aqui para fazer a minha. Beijo, tudo bem? Sandra Setolin, minha tia. Tudo bem, tia? Obrigada por estar assistindo. Manda pergunta também. Laura, boa noite, Laura, tudo em ordem? Tiago Alves, Frenete, Gabriela, muito bem. E posso fazer lipo e usar no bumbum, que eu falei agora, pode. Queria aumentar o tamanho. Então, quando a gente vai fazer lipoaspiração e vai enxertar no glúteo, a gente tem um certo limite em relação à quantidade e ao volume que a gente vai estar colocando naquele glúteo. A gordura, ela não funciona como uma prótese, por exemplo, que a gente pode colocar uma bolinha, como uma prótese, que você pega aquela prótese de glúteo ou de mama, coloca e ela fica toda redondinha, bonitinha. A gordura, se ela não tiver nutrição suficiente, se ela não tiver oxigênio chegando ali naquela gordurinha, ela não vai pegar naquela região e ela pode necrosar, e aí ela pode calcificar. Então, Instagram, hoje em dia, a gente vê muita coisa de postagem
Bumbum brasileiro, muito nos Estados Unidos, muita gente tentando fazer um bumbum com enxerto glúteo e denominando que é uma técnica brasileira. Mas, na verdade, isso causa futuramente muita necrose de gordura. E aquele bumbum, para ficar natural, acaba ficando muito rígido, muito pétreo. Você palpa, você sente nódulos ali calcificados, então não é muito legal. Então, a gente não dá para fazer aumentos muito expressivos com enxerto de gordura. A gente consegue moldar muito bem, modelar muito bem. A hora que você faz lipoaspiração do dorso, isso já dá uma levantadinha, já dá uma empinadinha no bumbum, porque você tira aquele volume que tinha ali em cima, atrapalhando a projeção glútea. Então, associado com o enxerto glúteo, já dá um outro resultado. Mas a gente não pode fazer excessos, tá? Eu não posso colocar toda a gordura retirada no mesmo lugar, porque aquela gordura vai morrer ou aquela gordura vai calcificar, tá bom? Qual região podemos tirar gordura? Vários locais. Então, por exemplo, papada, se o paciente tem gordurinha, pode retirar? Pode. Lateralzinha de axila, que fica muito legal. Quem vai fazer prótese de mama, a gente tirar um pouquinho dessa gordurinha. Assenta muito melhor essa prótese. Região abdominal, costas. Tem mulher que tem uma mama com prolongamento aqui lateral, com acúmulozinho de gordura, então pode fazer naquela região também. Coxa, como vocês me perguntaram. Interno de coxa, próximo do joelho, culote. E aí, onde tiver acúmulo de gordura que a gente possa lipoaspirar, tá bom? A papada, pode fazer lipoaspiração? Pode, se incomoda muito. Incomoda, né? Porque a gente faz assim, aí já junta aquele monte de gordurinha. A gente só precisa saber se o diagnóstico é de gordura mesmo, porque às vezes é pele, ou às vezes é músculo, né? Então, se o paciente tem uma frouxidão muscular ali, e eu tirar aquela gordurinha, aquilo pode piorar. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico correto pra gente usar a melhor técnica para aquele resultado que a gente tá esperando, tá? Doutora, não tenho filhos e queria fazer o abdômen. Posso já fazer ou tenho que esperar? Já tenho muita pele que incomoda. Pode fazer, não tem problema. É claro que se a gestação vai ser num intervalo de tempo muito curto, a gente orienta não. Então, engravida e depois a gente faz. Mas se ainda for um paciente muito jovem, eu tenho paciente operada de abdominoplastia aos 21 anos. Porque fez bariátrica, sobrou muita pele, perdeu muito peso e tinha que fazer. Não tinha como permanecer com aquela sobra. A autoestima dela nunca ia ser legal, ela ia ser uma sofredora por muitos anos. Talvez nem fosse ter uma vida sexual ativa, não fosse ter um companheiro, por aquilo envergonhá-la muito e isso ser um fator de impedimento. Então, desde que você tenha uma indicação e uma necessidade, não vejo problema para fazer antes, tá? Exceto se for muito pertinho. Fazer e logo depois engravidar. Vai perder a cirurgia? Não vai perder. Mas aí junta tudo, né? Junta a parte hormonal, aí vai ganhar muito peso, o resultado da cirurgia vai ficar prejudicado. Então, é bom que não engravide logo em seguida, mas pode fazer sem ter engravidado. E alguém me perguntou aqui, a Maiara. A Maiara falou... Boa noite, doutora Marina. Posso fazer abdominoplastia estando amamentando? Não é recomendado, Maiara. Então, recomendado que essa fase de amamentação seja exclusiva, né? Até porque você amamentando tá numa fase que o corpo ainda está evoluindo, né? Então, muda bastante, perde bastante peso quando tá amamentando. A não ser que seja uma amamentação muito esporádica. Tá amamentando só uma vez no dia... e aí já tá quase, né, terminando fazendo o desmame, aí já começa a fazer os exames e pode programar. Porque já faz muito tempo que já tá vindo uma mamada só por dia, já tá num desmame mais prolongado. Agora, quem tá amamentando mesmo exclusivo, não, tá? Porque vai atrapalhar a amamentação e ainda o corpo não terminou de evoluir, tá? Vamos lá. Quem tiver, pode ir mandando mais perguntas pra gente responder. O que mais? Acho que daqui das minhas eu respondi tudo. Vamos ver que horas são. Tô sem relógio. Tô com 6h25. Então, a gente pode encerrar às 6h30, que a gente começou hoje, era 10:50. Então, a gente tem mais 5 minutinhos, se alguém quiser me mandar alguma pergunta, tá bom? Hoje, a paciente que a gente tá... Aproveitar e conversar isso um pouquinho com vocês. Às vezes os pacientes têm muito medo em relação ao dreno, por exemplo. Então, em abdominoplastia,
é possível que a gente tenha que usar dreno, geralmente a gente usa. E os pacientes têm muito receio em qual vai ser os cuidados com esse dreno, né? Então, o dreno ele é fechado, então é um dreno a vácuo, que a gente chama de portovac. E os cuidados com o dreno são muito simples, porque ele vai fazer um vácuo e ele vai tracionar aquele líquidozinho que está no abdômen para esse coletor, tá? Então, geralmente a gente orienta o paciente a fazer a coleta desse líquido uma vez por dia, coloca num recipiente, num copinho, ou aspira numa seringa para contabilizar quantos ml está saindo, ou pega aqueles copinhos que a gente usa para culinária, usa só para isso, né? E depois que tirar o dreno, despreza esse copo, porque ele vai estar contaminado, não é legal querer esterilizar esse copo. Depois que usou, então joga fora, né? Depois que ficar essa semana desprezando a quantidade de líquido de dreno. Mas é muito simples, a gente normalmente ensina o acompanhante na hora da alta a mexer nesse dreno, ou o próprio paciente pode ver como é que faz para manipular o dreno. Então abre o dreno, tem que só manter o vácuo, deixar ele travadinho, despreza, depois fecha de novo e solta a trava dele, tá? Mas não é difícil de manipular. Não é ele não costuma doer, né? Porque ele tá bem quietinho lá dentro do abdômen, então ele normalmente tá paradinho. A gente, quando vai retirá-lo também, o paciente não queixa de dor, sente um incômodozinho, sente que tá mexendo alguma coisa, mas não dói para tirar, tá? Então também é bem tranquilo para tirar o dreno. Então não precisa ter medo do dreno, tá bom? A Camila perguntou agora, depois da abdominoplastia, jamais pode se engravidar? Não, Camila, até comentei, pacientes de 20 anos eu tenho operado há 21 anos. Emagreceram muito, tinham muita sobra de pele e tinha indicação de fazer abdominoplastia. Então pode, não tem problema nenhum. Não precisa reverter a abdominoplastia, desfazer, né, a cirurgia para poder engravidar. Se engravidar depois de abdominoplastia, a gravidez ela evolui normalmente, não tem nenhum prejuízo para o bebê, tá? A única diferença é que, como essa musculatura tá amarradinha, em vez de ficar aquela barriga pontudinha, vai ficar uma barriga mais quadrada. É a única diferença, mas o bebê não tem problema nenhum em relação ao desenvolvimento, tá bom? Então pode engravidar normalmente. Gente, então acho que é isso. Na semana que vem, eu postei aquele quadradinho, né, de perguntas que vocês estão me mandando. Então, acho que uma das perguntas que me fizeram foi sobre a assimetria mamária. Então, eu já vou deixar programado para na próxima semana a gente falar sobre mama, tá? E especificamente de assimetrias, como que a gente pode resolver essas assimetrias, tá? E a Juliana tá me perguntando, a Alessandra também, se eu atendo algum convênio. Sim, a gente atende Unimed. Então, podem agendar normalmente pelo plano de saúde de vocês, se esse o for. E outras opções a gente pode fazer por reembolso, tá? Geralmente Bradesco, Sul América, Cassi. O paciente faz a consulta, a gente faz o recibinho e leva para reembolso. Certo, gente? Obrigada. Quem quiser nosso contato tem na nossa página do Face, na nossa página do Insta. Pode também mandar um recadinho nosso pelo WhatsApp, que a gente também recebe as perguntas por lá durante a semana, que é o 99660-1669 ou 3407-1669, tá bom? Obrigada pela audiência de vocês. Se souberem de alguém que tem essas dúvidas, compartilhem o nosso vídeo para outras pessoas também poderem ir entendendo um pouco mais da cirurgia, desmistificando, tendo um pouco mais de familiaridade, se encorajar, se essa for a vontade e a necessidade, para ser um processo natural a escolha da época, do momento certo de fazer a cirurgia, tá bom? Obrigada, gente. Até semana que vem.